Beleza, então, né? Vamos lá. Já dando sequência, gente, eu só fiz essa divisão aí, né, para não ficar muito extenso, né? Então eu achei conveniente separar o masculino do feminino, né, para ficar mais organizado, tá? Então, conforme prometido, vamos voltar aqui nessa parte do sistema reprodutor feminino. Beleza, eu adiantei para vocês que o início do feminino era semelhante ao início do masculino, né? Então vamos começar pelos órgãos femininos externos. A lista é bem maior, né? Porque o sistema reprodutor feminino ele é mais complexo um pouco do que o masculino, né? Então vocês vão ver aqui que a lista é maior. Olha, os órgãos externos são o monte púbico, os lábios maiores e menores, o clitóris, as glândulas vestibulares e o ímen. Então são esses os órgãos femininos externos. Já de cara tem uma imagem já para mostrar a localização de cada uma dessas partes. Olha só, lá em cima o monte púbico, que é onde teoricamente estão os pelos pubianos, é uma região onde com frequência comumente nascem pelos, por isso chamados pelos pubianos, né, por causa do pubis. Então o monte púbico aqui em cima. Os lábios maiores, eles são laterais, né, estão por fora, os lábios menores são mediais, estão por dentro, mas são dobras de pele. Tá? Então, ó, por fora os lábios maiores e por dentro os lábios menores. E aí, no ápice dessa região, aqui na parte superior, vocês vão ver o clitóris. E o prepúcio, que é uma pele que recobre o clitóris, muito semelhante ao pênis, né? O clitóris é o equivalente ao pênis. Então, o pênis tem prepúcio, o clitóris também tem, tá? Então, aí, depois, embaixo, logo abaixo do clitóris, o ósteo da uretra, o ósteo externo da uretra, que é por onde a mulher faz xixi, e aí depois o ósteo da vagina, que é onde ocorre a penetração durante a relação sexual e também é o canal do parto, né? Por onde a mulher tem neném no parto normal, ok? Logo abaixo, esse sujeito está aqui, né? Mas ele não faz parte, obviamente, do sistema reprodutor, né? O ânus faz parte do digestório. Mas como ele está nessa imagem aí, achei conveniente então colocar uma legenda nele para não ficar sem nome, tá? Então tá aí. Vamos começar a análise então, gente, pelos órgãos externos, obviamente, e pelos lábios maiores. Então, como vocês viram na imagem, são duas pregas de tecido adiposo, gordura, recoberto por pelos na parte externa, porém a parte medial dos lábios maiores, ela é lisa, não tem pelos e é com frequência uma área úmida. Por quê? Assim como no homem, essa área é cheia de folículos sebáceos que secretam essa substânciazinha e deixa aquela área mais úmida. Essa substância tem uma função de proteger, contra bactérias, tá? E aí, essa área está sempre assim, umedecida. A parte de dentro dos lábios maiores, a parte de fora é uma região que nasce pelos, que contém pelos, tá legal? Embora as pessoas façam a remoção dos pelos, mas é uma área que naturalmente, anatomicamente, ela é descrita como uma área com pelos, ok? Bom, a parte interna é lisa e umedecida, já falei tudo então, né? Vamos lá. Sobre lábios maiores foi, lábios menores agora são duas pregas de pele localizadas medialmente aos lábios maiores, que estão por dentro, beleza? Os lábios menores, eles são originados lá em cima, do prepúcio, que é a pele que recobre o clitóris. Então, esse prepúcio se estende para baixo e dá origem aos lábios menores. Você pode chamar também de grandes lábios e pequenos lábios, tanto faz, tá? Mas, na referência bibliográfica que eu tenho, é assim, maiores e menores. Tá legal? Então, eles se unem na parte superior para formar o prepúcio. O prepúcio é a pele que recobre o clitóris, né? Tá aqui, ó, acima do clitóris, então está o prepúcio. Essa é a localização dos lábios menores. Olha essa imagem que legal. Essa sequência de imagens, né? Aqui em cima está a descrição de todas as partes, tá? Conforme aquela primeira imagem que eu mostrei antes. Agora embaixo há uma sequência de um procedimento cirúrgico chamado de linfoplastia ou redução de lábios menores. Em alguns casos, por diversos fatores, né, por diversos motivos, os lábios menores eles podem ficar muito pendentes, muito prolongados.
Isso pode causar desconforto estético ou funcional para essa pessoa. Então, para esses casos, é indicada essa cirurgia de redução de lábios menores. Não é remoção, tá? É redução de lábios menores ou ninfoplastia. Então, tá aqui, ó, o procedimento cirúrgico aqui, ó, mostrando aqui, né? Uma vulva com os lábios menores bem prolongados, e aí depois aqui um tracejado, mostrando a área que vai ser feita a incisão, né, o corte, o resultado aqui, uma vulva com os lábios reduzidos, ok? Eu estou usando esse termo vulva, que é o nome correto que se dá ao conjunto de órgãos externos femininos, tá? Embora as pessoas falem errado, né? Falem vagina, quando querem falar bonitinho, né? Mas o termo correto é vulva. Não é um termo usual, gente. Vamos aqui, cá entre nós. Não é um termo que é usado com frequência, mas é o termo correto. Vagina é errado. Falar vagina para se referir aos órgãos externos é errado. A vagina é um canal que vai do vestíbulo até o útero, né? O canal da vagina por onde ocorre a penetração, né? E vulva é o termo adequado para se referir aos órgãos externos femininos, tá legal? Então aqui embaixo o procedimento cirúrgico conhecido como ninfoplastia ou redução de lábios menores. Isso quando há um desconforto. Tem uma imagem aqui, uma foto, ó, ou não. Não, eu tinha até colocado aqui uma foto, mas eu tirei, tá? Achei melhor não deixar. É isso, é indicado então quando há um desconforto por parte dessa pessoa. Vamos lá, vamos seguir na matéria aqui. Ó. O vestíbulo, o que é o vestíbulo? É a fenda entre os pequenos lábios. É o espaço mais medialmente possível, né? Ó, de fora para dentro. Se a gente for pegar assim, ó, de fora para dentro, ó, lábios maiores, ó, menores. E aí esse espaço aqui, ó, entre os lábios menores é o vestíbulo. O que há nesse espaço aqui, ó, situados no vestíbulo estão o ímen, o ósteo da vagina, o ósteo externo da uretra e as aberturas das glândulas chamadas de vestibulares. Essas pequenas glândulas produzem também uma secreção mucosa que lubrifica a vagina quando há excitação feminina, né? Quando a mulher está excitada, que favorece também a penetração, tá legal? Então essas estruturas estão localizadas no vestíbulo, que é a fenda entre os pequenos lábios. O clitóris, vamos dar uma olhada aqui nessa parte. O clitóris é uma projeção de tecido erétil. Como assim? É o mesmo tecido do pênis? É o mesmo tecido do pênis. Então, por isso disse que o clitóris é homólogo ao pênis. No final dessa sequência aqui de slides, eu vou trazer para vocês uma lista de órgãos homólogos. Vocês vão ver como se escreve, com H, homólogo, que são órgãos equivalentes. É o que tem no homem e o que tem na mulher equivalente. O pênis é o equivalente ao clitóris. O clitóris é equivalente ao pênis. Então, eles são homólogos, tá? Então, ele é composto pelo mesmo tipo de tecido que forma o pênis, tecido erétil. Ele está localizado no ápice do vestíbulo e o clitóris tem terminações nervosas, então ele é muito sensível ao toque, à estimulação, né? Ele é o órgão da estimulação sexual, que proporciona estímulos para a mulher, e ele também é repleto de vasos sanguíneos, ele é irrigado e inervado, por isso ele é altamente sensível ao toque, tá legal? Então essas são características do clitóris. Se ele é composto por tecido erétil, então ele fica ereto? Sim, ele é capaz também de ficar ereto quando há um estímulo. Mesma coisa que acontece com o pênis, o sangue entra, preenche os espaços e ele fica maior, tá? Então há essa pequena ereção no clitóris, assim como há ereção no pênis. É claro, porque o tamanho é bem diferente, né? Por causa dessa diferença enorme de tamanho. Em muitos casos, na maioria dos casos, a ereção do clitóris ela não é percebida, mas em outros casos, onde ele fica um pouquinho maior, essa ereção é percebida. Beleza, olha só. Glândulas, né? As mulheres têm 2 pares de glândulas lá no vestíbulo também. Olha só, as glândulas uretrais ou glândulas de Skinner, elas ficam localizadas
ao lado do ósseo da uretra. Elas secretam uma substância durante a excitação feminina. No ápice da excitação feminina, há uma secreçãozinha aí dessas glândulas. Ainda há estudos indicando qual é a finalidade dessa secreção, mas ela é comparada a uma espécie de ejaculação feminina. Reparem que eu enfatizei, é espécie, tá? É como se fosse, não é propriamente uma ejaculação feminina, até porque não teria nenhuma finalidade isso, né? Mas é comparado a uma ejaculação feminina, tá legal? Comparado à ejaculação, beleza? Então as glândulas uretrais ou skin estão localizadas ao lado do ósseo da uretra e as glândulas vestibulares ou glândulas de Bartholin estão localizadas ao lado do ósseo da vagina. Essas, as vestibulares, são aquelas que secretam então um líquido mucoso, transparente, né, viscoso, que lubrifica a vagina. Ok? Então essas glândulas são homólogas às glândulas masculinas. E é assim que funciona. As glândulas uretrais são equivalentes à próstata e as glândulas vestibulares são equivalentes às glândulas bulbo-uretrais. Não se preocupem porque eu fiz uma lista com esses órgãos homólogos no final, tá? Então vocês vão ter aí acesso a esse material, beleza? Olha aqui, gente, essa foto é bem interessante, bem em close. E mostra exatamente isso, ó. A uretra, o ósseo da uretra, e aqui logo ao lado, ó, glândula de Skinner, é o orifício, né, o canalzinho dela. Vagina. E aqui, ó, o orifíciozinho das glândulas de Bartholin ou glândulas vestibulares. Olha que interessante, aqui no ápice, o clitóris e o prepúcio. Então, olha, é uma foto bem de perto, em close, né, com um tratamento também, tá? Essa foto recebeu um certo tratamento, assim, né, de filtro, né, para ficar assim bem visível, ok? Interessantíssima essa imagem aí. O ímen é uma membrana com muitos vasos sanguíneos, muito vascularizada, que funciona na criança uma barreira física, protegendo a entrada da vagina. Tá? Mas em alguns casos o ímen nem aparece, ele tem formas diferentes de se apresentar em diferentes indivíduos, tá? Em diferentes pessoas. Então é o seguinte, ele não é critério para determinar a virgindade. A mulher que não tem o ímen não necessariamente já teve relações sexuais, tá? Porque em alguns casos ele não aparece. Mas ele é uma membrana fininha, vascularizada, por isso que na sua ruptura costuma acontecer uma pequena hemorragia e ele se apresenta de formas diferentes. Olha só as formas como ele pode aparecer. Aqui, olha, é uma maneira que ele aparece, é chamado complacente, é aquele que às vezes permite uma penetração sem a sua ruptura. Aparece assim, ó, dividido no meio, ou em vários orifícios, ou não aparece, tá? Então, em alguns casos, o ímen está completamente ausente. Isso não significa que já teve relação sexual. Relação sexual é uma variação anatômica, tá legal? Então, isso não é critério para determinar a virgindade. É um tabu antigo isso, né? Que nas culturas antigas, né? Nossa sociedade mais antiga, era uma forma de provar a virgindade, era mostrar uma pequena hemorragia, um sangramento, né? Uma mancha de sangue. Isso acabou, isso não existe mais, né? Lógico que não existe mais isso, né? E agora sabe-se que o ímen não é critério para determinar a virgindade de ninguém. Bom, vamos para os órgãos internos agora, né? Depois de vermos a vulva e todos os órgãos que a compõem, vamos para a parte interna. Agora, tá aí, ó, vagina, útero, tubas uterinas e ovários. Primeiro detalhe que quero chamar a atenção. Vagina é o canal que leva até o útero. Não é o nome correto para se referir aos órgãos externos. O nome correto é vulva. E tubas uterinas é o nome correto para as antigas trompas de falópio. Não se usa mais trompas de falópio, tá legal, gente? Então, olha, se for uma avaliação, não aceito mais que se use a expressão trompa de falópio, tá? Estou ensinando como é agora o nome atual. Já faz muito tempo que isso mudou, não é uma coisa recente,
tá legal? Então usem adequadamente aí tubas uterinas. Vamos seguir. A vagina, né? Então é um canal tubular de cerca de 10 a 15 centímetros de comprimento e vai do vestíbulo até o útero. O tamanho é uma média, tá, gente? Pode ser maior ou menor, tá? 10 a 15 é uma média, ok? Muitas pessoas me questionam, ah, só isso? Não tem mais do que isso? Sim, há algumas pessoas com mais, outras com menos, isso é normal, assim como também há variações no tamanho do pênis, tá? Mas a média é essa aí. Então, do vestíbulo até o útero, e ela serve como canal do parto e é o órgão feminino da cópula, né? É o órgão que permite à mulher a relação sexual, ok? Ela tem uma camada mucosa e uma camada muscular que é capaz de contrair. Então, é possível, né, que a mulher contraia a vagina e acabe, então, reduzindo o seu diâmetro, né? Então isso é perfeitamente possível. As mulheres têm controle voluntário dos músculos do períneo, assim como o homem também tem, e aí acabam contraindo então a vagina junto com o ânus, né? Junto com os músculos do períneo. Mesma coisa em ambos os sexos, tá? Assim como o homem também é capaz de contrair a musculatura do períneo, do assoalho pélvico, e aí movimenta o pênis, a mulher também contrai esses mesmos músculos e aí reduz o diâmetro da vagina. Bom? Beleza, olha que imagem legal, um corte sagital, mostrando, né, lábios maiores, menores, uretra, bexiga, o útero, no próximo assunto, vagina está aqui, ó. Todos esses órgãos aí com legenda para vocês observarem com calma, tá legal? Na parte digestória, posterior, reto, canal anal e ânus estão aí também. Dá para passar por 3 sistemas aqui, né? Urinário, reprodutor e digestório, né? Da frente para trás, né? De anterior para posterior, dá para passar aí por 3 sistemas, beleza? Então fiquem com a análise aí dessa imagem com calma, tá bom? Quando vocês receberem os slides. Vamos para o útero, vamos lá. Tá quase acabando, gente. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Não parou não, né? Graças a Deus. Às vezes fico com medo de parar, interromper a gravação sem querer. Bom, o útero é um órgão basicamente muscular, formato de pera. Por isso essa expressão piriforme está localizado na cavidade pélvica, logo acima da bexiga. Vocês viram na imagem anterior, né? Ele tem um formato triangular, enquanto não está gerando nenhum bebê. E ele fica arredondado, né, durante a gestação. Mas no corte sagital do útero, como foi visto na imagem anterior, ele parece que é só uma fenda. E isso é normal, ele fica achatadinho mesmo quando está em período que não está gerando um embrião ou depois um feto. Tá legal? Então essa é a aparência dele. É um órgão basicamente muscular, tem 3 camadas. Vamos ver quais são as camadas e os nomes dessas camadas. Vamos ver. Tá aqui. Ó, as áreas, as regiões do útero, ó, o tamanho aproximado dele é de 7 centímetros por 5, 7 por 5, comprimento e largura. Ele tem 3 áreas, o fundo, o corpo e o colo, né, que é o cérvix. O corpo é a parte central do útero. O fundo é a parte de cima, curiosamente é a parte superior. É a parte inferior, que está em contato com a vagina, né, que é o final da vagina, conhecido como colo do útero, recebe um nomezinho técnico de cervix, que quer dizer pescoço, mas é com frequência denominado assim como colo. O colo do útero é a comunicação do útero com a vagina. Legal? Camadas. Camada mais externa do útero é de tecido epitelial, chamada de perimétrio. A camada média é muscular, chamada de miométrio. E a camada interna é mucosa, chamada de endométrio. Então, o útero é basicamente muscular. É tipo o coração. A maior camada, a principal parte, é a muscular, tá? Embora tenha outras 2. Então, o miométrio é a parte principal do útero, é o músculo do útero, tá? Bom, durante a gestação, falei que ele aumenta, né? Agora, quanto? O útero pode aumentar daqueles 7 centímetros até 20 vezes o seu tamanho. Isso é impressionante.
O que acontece então com essa parte muscular do útero? O que acontece com o miométrio? Ele vai aumentar tanto assim de tamanho graças à hipertrofia das suas fibras musculares. O que é hipertrofia? É quando as fibras musculares aumentam de tamanho. E também ocorre no útero, em particular, a proliferação de novas células musculares, novas fibras musculares. E aí ele consegue então aumentar tanto assim. Ele aumenta até 20 vezes o tamanho por dois fatores, hipertrofia e pela proliferação, pelo aparecimento, surgimento de novas células musculares. Tá legal? Aqui, ó, hipertrofia e novas fibras. Beleza, olha a imagem então agora frontal, tá? A gente viu uma imagem sagital, agora né, é uma imagem frontal e aí realmente a aparência piriforme, né? Ele se assemelha a uma pera, por isso o termo piriforme, forma de pera. Só que de cabeça para baixo, tá? A parte barrigudinha, né, da pera está para cima e a parte mais estreita está para baixo. Fundo para cima, curiosamente, corpo é a parte central, o colo ou o cérvix é a região de contato com a vagina e uma de cada lado estão as tubas uterinas e os ovários, ao lado ali então do útero, que são os nossos próximos assuntos. As tubas uterinas, gente, ó, não usem mais trompas de falópio, não se usa mais essa expressão, hein? As tubas uterinas são dois tubos flexíveis ligadas, uma de cada lado do útero, tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento e tem as mesmas 3 camadas do que o útero, epitelial, muscular e mucosa, tá? As mesmas 3 camadas. Localização já foi, beleza, foi tudo. As tubas se dividem em 3 porções. A parte mais próxima do útero é chamada de istmo, a parte central é a ampola e a parte mais distante, distal, né, das tubas uterinas é chamada de infundíbulo. Beleza? Então são 3 porções, da mais próxima para a mais distante, da proximal para a distal. Tem imagem para mostrar isso? Claro que tem. Aqui, ó, o istmo é a porção mais próxima do útero, a ampola, a porção intermediária, o infundíbulo é a parte distal da tuba uterina, que é a parte que tem a abertura, né, para a cavidade pélvica, né, já que as tubas são abertas. Aqui, ó, não tínhamos visto ainda, ó, endométrio é a parte interna, a camada muscular é o miométrio, e aí aqui, ó, o finalzinho da vagina, o tubo, né, o canal tubular e a entrada do útero, que é o cérvix ou o colo do útero aqui, mostrado nessa imagem. Maravilha, né? Num corte frontal aqui, ó. Muito legal. Ainda aqui dá para ver o ovário, né? O ovário esquerdo aqui nessa imagem, tá? Show! Bom, os ovários, como a gente já viu, né? São duas estruturas ovais, localizadas uma de cada lado do útero. A função dos ovários é o desenvolvimento do óvulo e a expulsão do óvulo também, né? Então, eles desenvolvem os óvulos, que são as células reprodutoras femininas, a partir de uma célula primitiva, o mesmo que acontece nos homens. E aí os ovários têm essa função, desenvolvimento e expulsão do óvulo. Além disso, adicionalmente, assim como os testículos, os ovários também produzem hormônios femininos, tá? Os testículos produzem hormônios masculinos. Então são homólogos mesmo, né? São equivalentes mesmo, né? Na forma, na morfologia e na função. Aqui, ó, um de cada lado, os ovários, estruturas ovais. De novo aqui, ó, vagina, pulou. Vou voltar. Deixa eu voltar nesse aqui, terminar. Vagina, o útero, as tubas e os 2 ovários. São órgãos pares. Pronto? Legal. Bom, gente, vamos agora para uma parte que é a última parte aí do sistema reprodutor feminino, que são os órgãos acessórios, né? As glândulas mamárias, né? Já vimos todo o aparelho reprodutor feminino e agora vamos para os órgãos acessórios. São as glândulas mamárias que secretam o leite, né? Que produzem o leite, esse líquido que é importantíssimo para a nutrição
do recém-nascido. Coloquei aqui, ó, nutrição do RN do recém-nascido. Então, são glândulas presentes nas mamas que produzem essa secreção que funciona aí para nutrir o recém-nascido. Tá? Então, por isso, são órgãos acessórios da reprodução. Beleza, né? Na glândula mamária, né, nas mamas como um todo, é possível observar a papila, que é o bico, né, a papila é a parte, né, mais proeminente da mama. Em volta tem uma área mais escurecida que é a areola. E por trás, né, na parte interna, essa é a parte externa. Na parte interna tem uns canais chamados de ductos lactíferos e os seios lactíferos. Vamos ver tudo isso na imagem? Fica muito mais fácil de entender, tá? Então, olha só. Aqui, ó. Beleza. A mama, né? Perceberam que eu estou usando o termo mama. Seio não está correto também, tá? Embora seja uma palavra usada com frequência popularmente, seio quer dizer cavidade, significa cavidade, né? Em relação à anatomia. Então, é errado chamar as mamas de seios. Legal? Então, o termo correto é mama. Peito, a gente usa mais em relação ao homem, por causa do músculo peitoral maior. As mulheres também têm o mesmo músculo peitoral maior por baixo das mamas, tá? Então, o termo correto, mamas. E aí, peito você usa de forma mais informal, né? E seio, embora seja usado, é errado. Beleza, então aqui na mama, a areola é a parte escurecida em torno do mamilo ou da papila, e aí na parte interna vocês vão ver, ó, diversas glândulas mamárias, não é uma só, são diversas em cada mama. O volume das mamas ele é proporcionado pelo acúmulo de gordura, tecido adiposo, gordura que se acumula durante a puberdade principalmente. Tá? Lá na vista lateral é possível observar os canaizinhos que saem das glândulas, que são os ductos lactíferos, e as suas porções mais largas, mais alargadas, que são os seios lactíferos. Tá vendo? Seio é cavidade. Então são pequenas cavidadezinhas lá no trajeto desses canais. E esses seios lactíferos funcionam para guardar uma certa quantidade de leite, dessa secreção que as glândulas produzem. Bom, a produção, né, ela costuma se iniciar após o nascimento, mas também pode ocorrer antes, tá? Com maior frequência, ocorre depois do nascimento, mas há relatos de mulheres que já começam a produção de leite antes mesmo do nascimento, legal? E ela é produzida pelas glândulas, como foi visto agora. A primeira secreção que sai, que é produzida, é chamada de colostro, e é importante que o bebê faça a ingestão desse colostro, porque o colostro ele é rico em proteína. Isso aqui, ó, muito nutritivo. Tem baixa concentração de gordura e bastante proteínas. Legal? Por isso que é importante que o bebê faça a ingestão do colostro, do primeiro líquido lá. Para finalizar agora, ovogênese, que é o desenvolvimento dos óvulos, né, que ocorre lá nos ovários. Os óvulos os ovários abrigam os óvulos, né? Só que diferente do homem, a produção tem limite, tem um fim. As mulheres já nascem com todos os óvulos que vão desenvolver e expulsar ao longo da vida. São cerca de 400 mil. Eles se desenvolvem a partir de células primitivas chamadas de oócitos. E aqui, ó, antes do nascimento, elas já estão com a carga total de células primitivas, que são cerca de 400 mil. A partir da puberdade, há a secreção de um hormônio chamado FSH. Aqui, ó, FSH, que é o hormônio folículo estimulante. E aí, a partir da secreção do FSH, os ovários vão, então, desenvolver e expulsar um óvulo em ciclos. Há mais ou menos três períodos de ciclos, né, de desenvolvimento das células reprodutoras, mas o ciclo mais comum é o ciclo de 28 dias. Então, de 28 em 28 dias, ocorre o desenvolvimento e a expulsão de um óvulo, de um ovário.
seja o direito ou o esquerdo, aleatoriamente. Bom, após a sua expulsão, o óvulo ele entra na tuba uterina através daquela região chamada de infundíbulo e começa uma viagem, entra na tuba, uma viagem em direção ao útero. Os espermatozoides, né, eles podem encontrar o óvulo nesse trajeto, nesse caminho. Geralmente é na ampola, na região intermediária ali da tuba uterina. E é ali que ocorre a fecundação. Então, a fertilização, ela ocorre nas tubas uterinas, em qualquer uma das duas. Não é no útero. O óvulo fecundado, ele continua o trajeto em direção ao útero. Se for fecundado, ele se fixa dentro do útero e dali se desenvolve o embrião. Se não for fecundado, ele vai ser eliminado no processo, no período de menstruação. Tá? Então, a viagem do óvulo em direção ao útero leva de 6 a 8 dias, em média, para aquele caminho de cerca de 12 centímetros, né? E ocorre graças às contrações peristálticas da própria tuba uterina, que vai empurrando o óvulo em direção ao útero. Tá? A fecundação, como eu disse, ocorre na ampola e o tempo que eles precisam para encontrar o óvulo é de apenas 5 minutos. Está aqui, 5 minutos após o coito. Coito é a relação sexual também, né? Outra forma de chamar, tá? Após a cópula também poderia ser assim. Então, 5 minutos após o coito, a ejaculação, eles já conseguem encontrar o óvulo em uma ou outra tuba uterina e já podem realizar, então, a fecundação se não houver nenhum método contraceptivo, né? Bom, das centenas de milhões de espermatozoides que são ejaculados, apenas um, né, consegue penetrar o óvulo. Claro, gente, às vezes 2, né, porque senão não haveria gêmeos, tá? Mas em geral, apenas um, efetivando assim a fecundação, a fertilização. As duas células reprodutoras se unem, espermatozoide e óvulo, e dão origem a uma nova célula chamada de ovo ou zigoto. E aí, a partir do zigoto, é claro que vai se desenvolver o embrião no interior do útero, tá? Isso vocês já conhecem bem. Beleza, aqui um óvulo rodeado de espermatozoides, todos querendo entrar, loucos para entrar, e como prometido, a lista de órgãos homólogos para vocês depois estudarem. O pênis é homólogo ao clitóris, equivalente, né? O escroto é equivalente aos lábios maiores, os testículos aos ovários, a próstata às glândulas uretrais, as glândulas bulbo-uretrais são homólogas às glândulas vestibulares. Então, estão aqui os 5 órgãos equivalentes, a coluna masculina e a coluna feminina, a equivalência aí entre eles. Tá legal? Isso aí dá uma boa questão para a prova, né? Agora, uma imagem mostrando a mesma equivalência, os órgãos homólogos, só que agora diferenciados por cores. Bem interessante aí que vocês observem essa imagem. Aqui, olha, para mostrar a semelhança entre os dois, na parte interna também, só para finalizar, né, para ilustrar bem a aula, para que vocês tenham aí a visão completa dos órgãos genitais, masculino e feminino. E é isso aí, gente, finaliza aqui, bom? Olha, nesse último aqui, né, eu não coloquei só fim, coloquei aqui um agradecimento, porque é o último sistema, né? Então, olha, muito obrigado aí para todos que assistiram, que dispensaram aí um tempo para assistir essas aulas em vídeo. Espero que tenham sido produtivas, que tenham contribuído para a formação de vocês. Espero em breve estar de volta aí às salas de aula com vocês, presencialmente. Foi um prazer estar aqui diante da câmera também, menos do que estar aí junto, né? Mas também foi um prazer preparar esse material para vocês, tá? Espero que tenham aproveitado bem. Para mim também foi legal, foi uma experiência nova. E é isso. Grande abraço. Esse, então, foi o último sistema. Encerrei aqui a sequência de vídeos. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau.